Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa comissão OAB Vai à Escola. Hoje mais uma quarta-feira, mais um dia do nosso projeto. Estamos muito felizes por estarmos mais uma semana realizando esse nosso trabalho. Estamos no mês de março, hoje é a nossa segunda semana e a temática do mês é a proteção integral. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Angélica Lira, sou advogada e presidente da comissão OAB Vai à Escola da 24ª subseção da OAB em Nilópolis. Boa tarde, Ana, tudo bem? E nós estamos tratando essa semana da proteção integral. E hoje vou chamar aqui a nossa convidada já para entrar na sala. Vou ver se ela recebe aqui para a gente poder fazer a nossa introduçãozinha. Entrar ao vivo com inclusão. Entrou. Oi, Angélica. Boa tarde, Ana. Seja Boa bem-vinda mais tarde. uma vez. Tá me Muito ouvindo bom. bem? Estou te ouvindo bem. Aqui é que hoje a internet está oscilando um pouquinho. Está ameaçando chover aqui no Rio de Janeiro, aí as internets começam a ficar oscilantes. Aqui acabou de cair um toró, mas já É passou. mesmo? Pois é. Para você ver, né, que aqui a gente está uma semanazinha aí com tempo ruim, aí chove muito, muito vento, aí às vezes falta luz, então a gente já deixa avisado, né, que se faltar luz, cair a internet, é culpa do tempo mesmo. Aham, E das operadoras, né, que não têm condições de manter o trabalho mesmo em dia verdade. de chuva, né? Mas vamos lá, Ana. Estava aqui dizendo para todos que nós estamos tratando da temática no mês de março da proteção integral. A proteção integral é uma doutrina do direito, que ela tem por base o artigo 227 da Constituição Federal. Esse artigo, ele traz para a gente a obrigatoriedade, né? Porque ele traz no primeiro, logo nas primeiras frases, né? Que é dever, né? Então é uma obrigação, né? E traz para a gente um conjunto de quem tem esse dever, né? Que é a família, a sociedade e o Estado, né? Então a gente consegue nesse entendimento desse artigo 227 que está dentro da nossa lei maior do nosso país, que é a Constituição Federal, ter um entendimento de que é dever de todos, porque ele inclui todos, né? Ele não exclui, isso Isso. não é um exemplo, né, de exclusão de nenhum membro da nossa sociedade. Então, ele fala que a família, a sociedade, o Estado devem assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade direitos. Aí vem elencando quais são os direitos. Então, aqui a gente tem toda uma base desse princípio maravilhoso da proteção integral e da prioridade absoluta, né? Porque a gente Uhum. tratou nossas crianças aí durante longos anos como objetos, né? Que a gente costumava dizer, né? Que o Estatuto do Menor, as crianças eram objetos de direitos, então eles não tinham, os direitos não eram deles, né? Eles eram tratados como um objeto de direito. Isso era uma situação ruim, né? E a Uhum. partir da Constituição Federal foi se é, foi se delinear esse direito para eles, e hoje a gente tem toda essa gama de proteção, né? E eu acho isso maravilhoso, porque se a gente cumprisse, né, com todas as nossas vontades, a Constituição Federal bastaria muito, né, evitaria muitos transtornos, muitos conflitos, muitas Exatamente. outras coisas, porque a Constituição Federal já nos traz todos os princípios de tudo que deve ser seguido, né? Então ele traz dentro desse artigo 227 um dos direitos que é o direito à educação, dentre tantos outros, né? Então hoje nós vamos tratar aqui do princípio da proteção integral nas escolas. Gente, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer comentários aí conosco.
E a nossa convidada de hoje é a Ana Paula. A Ana Paula já esteve aqui conosco tratando sobre a educação inclusiva. É maravilhosa, adorei a live, por isso a gente convida de novo, porque ela é Foi super muito bom maravilhosa mesmo. e está sempre disponível para a gente. Já que te agradeço de coração por isso, Ana. E ela é pedagoga inclusiva, especialista em educação especial e inclusiva, coach de inteligência emocional, trabalha há 14 anos na CEMG, Secretaria Estadual de Educação. É porque eu abreviei. com a inclusão escolar e é idealizadora do projeto da Inclusão na Prática. Inclusive, você está com uma jornada do PDI, né, que é logo em seguida aqui da nossa live. Então, vamos correr para você poder ficar à vontade, que você está cheio de coisas para fazer aí dos seus trabalhos. Então, Ana, para deixar esse gancho aqui para a gente, né, do direito à educação, que a Constituição traz para a gente, a prioridade absoluta, a proteção integral da criança, né? Traz para a gente aí o que a gente pode trazer nessa garantia da educação para nossas crianças. Boa tarde. Angélica, boa tarde a todos. É um prazer muito grande falar para vocês. Esse é um assunto que eu amo falar, que é a educação especial, inclusiva, são os direitos, né, garantias de direito. E eu espero que a gente possa, nessa tarde, nesse início de noite, aí, né, ter um bom bate-papo, um crescimento, uma boa interação para a gente poder aprender, né, tudo que é necessário para a gente tornar a sociedade mais inclusiva, mais dentro, né, dos princípios, como você falou, se não precisasse de tantas leis, se a gente implementasse apenas uma, né, a gente conseguiria garantir todos os direitos. E uma coisa importante que eu sempre falo com o meu público, né, que são os professores da educação especial, é que quando a gente fala assim, a lei é muito bonita no papel, ela não se auto-implementa. Somos nós que temos que colocar ela em ação. Então, é nossa responsabilidade. Quando a gente diz que ela não está funcionando, é porque eu não estou cumprindo o meu papel, a minha responsabilidade. Né? Então, quando a gente critica, isso volta para a gente como uma responsabilidade, né, de fazer cumprir. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto em discussão para a gente poder, cada dia, tornar as pessoas mais conscientes, mais informadas e mais seguras do que elas devem fazer, né? Sobre a educação especial, uma coisa que é muito importante a gente entender e que eu tenho falado nessa jornada que eu estou fazendo é que falar de educação como um todo se trata de educar seres humanos. Então, não deveria haver discriminação de qualquer tipo que possa haver. Se a gente, quando a gente pensa assim, deveria estar na escola, aí eu devolvo a pergunta, é um ser humano? Se é um ser humano, deveria, porque a gente está falando de direitos humanos, Claro. né, de seres humanos. Então, a gente não tem que ter essa dúvida se deveria ou não estar na escola. Tem que estar na escola. É um absurdo até de pensar, né? O meu filho está na escola, por que o filho do outro não pode estar, né? É um absurdo até de pensar que esse tipo de pensamento existe. E tristemente a gente, né, vê que existe por conta, né, de tanto preconceito, tanta barreira. Então é importante a gente, né, fazer esse movimento mesmo de conscientização, de fala, de levar as pessoas a informação para que isso possa diminuir cada vez mais, né, e garantir que essa proteção para o estudante seja integral dentro da escola é muito mais necessário do que quando a gente trata apenas da educação, mas a educação especial por muito tempo houve uma segregação, né? E a gente ainda vê isso de uma forma bem, hoje, não mais tão velada. As pessoas às vezes declaram mesmo que são preconceituosas, que discriminam. Então a gente precisa discutir isso para a gente romper essas barreiras e trazer as pessoas para dentro da escola. Ainda mais hoje em dia, né? A gente vê que essa facilidade de se expressar através da internet, principalmente, muitas pessoas confundem isso com a liberdade de expressão e acabam expondo as suas opiniões, né, que na verdade beiram, né, ao crime, né, e são preconceituosas, né, e acabam disseminando aí um monte de informações ou de
mensagens, né, de uma forma desagradável nesse sentido, né, contra a inclusão, né, de forma preconceituosa. É lamentável, né? Mas, Ana, e como é que a gente pode fazer, então, para poder fazer essa garantia à educação dessas crianças, para a gente garantir essa proteção, porque ele, como, né, dissemos aqui, um dos princípios fundamentais também da Constituição é a garantia da dignidade da pessoa humana, né, e todas as crianças devem ter esse direito respeitado também, e como que nós podemos fazer? Hoje, né, como a lei, né, não foi suficiente, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão para garantir esses direitos específicos, né, da pessoa com deficiência. E hoje o principal que a gente tem que ter em mente é que não basta só matricular, né? Essa garantia, para ela ser integral, ela tem que passar por alguns processos. E para mim o principal é entender que não é só matricular, não é só garantir o acesso, é garantir o acesso e a permanência. Porque a matrícula não é suficiente. Nós temos muitos estudantes matriculados, mas que não têm percurso. E mais do que o percurso, que esse percurso escolar seja de qualidade. Porque se ele não tiver um percurso escolar de qualidade, a gente vai ter uma evasão. E como a gente tem aí visto, um grande número de estudantes com deficiência que estão na escola ou passam por um percurso que é mal sucedido ou nem chegam nos níveis, né, mais elevados de ensino. Então, é ter acesso, permanência, percurso escolar de qualidade para que ele tenha essa continuidade no processo de escolarização dentro, né, dos níveis mais elevados de ensino, onde ele quiser chegar, ele pode chegar, porque a escola vai garantir isso para ele. Né? E a gente vê também no Estatuto que ele traz uma obrigação para a instituição escolar, seja ela pública ou privada, de fazer essa comunicação, né, aos órgãos competentes da evasão escolar. Né? Mas só que não adianta também só a escola fazer essa comunicação de que está acontecendo a evasão escolar, que aquela criança tem uma determinada quantidade de números de faltas que não é compatível com o rendimento escolar necessário, se ele também não está dando essa garantia, né, desse percurso escolar de qualidade para aquela situação, porque muito se cobra do dever da família e acaba se esquecendo do que a escola também tem de responsabilidade com essa evasão, né? Exatamente. E aí, quando a gente pensa nisso, né, é algo que eu até promovi essa jornada para falar bastante disso, que é o famoso PDI ou PEI, que é um documento importante que garante esse percurso escolar de qualidade, porque é um documento que a escola precisa fazer para que o aluno tenha acesso a um currículo da forma que ele possa compreender as disciplinas dentro da escola, dentro do seu nível, dentro das condições que ele tem, com as condições de acessibilidade adequada. Então, se um aluno ele não tem uma linguagem verbal, por exemplo, eu preciso garantir que ele, mesmo não tendo a linguagem, ele não vai ser prejudicado no acesso à escolarização. Então, a gente vai oferecer para ele uma comunicação alternativa. Por exemplo, um aluno surdo, qual que é a comunicação alternativa para ele? É oferecer um intérprete de Libras. Não é que ele não sabe, mas é porque a comunicação entre ele, né, que é surdo, e o ouvinte não acontece. Então, precisa de alguém para fazer essa mediação. Assim como tem o professor que faz as adaptações das atividades, do currículo. Então, a escola ela precisa entender que é isso que vai garantir. Não adianta só ela dizer que matriculou e que ele está lá dentro da sala de aula, se ele está lá perdendo o tempo dele. Né? Eu falo isso, às vezes está perdendo o tempo dele na escola, a escola está perdendo o seu próprio tempo, não está garantindo que o aluno vai ter esse percurso e vai ter os direitos dele garantidos. Então, a escola ela tem essa parcela de responsabilidade quando ela deixa de elaborar esse documento e deixa de, consequentemente, garantir que ele vai passar pela escolarização dentro das suas condições, em conformidade com a deficiência que ele tem, e para que ele possa, né, não ser discriminado em função disso. Eu vejo muito, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, mas ele não escreve, como que eu vou avaliar ele na função da escrita? Se ele não escreve, como eu vou cobrar isso dele? Eu não posso puni-lo por isso. E a escrita, se ele não tem essa função, ele tem, por exemplo, uma
uma deficiência que afeta os seus membros superiores, ele não consegue escrever, como que eu vou avaliar isso? Ou eu vou deixar de avaliar ou dar uma nota inferior para ele por isso? Isso é uma punição, né? Então, eu vou buscar formas alternativas de garantir isso, e é isso que a escola ainda está precisando entender, compreender, para que o aluno não passe pelo processo de escolarização de qualquer forma, ou ele entre e saia do mesmo jeito que entrou, ou pior, né, muitas vezes. E a gente vê, né, que a escola ela falha até na sua principal atividade, né, no seu principal objetivo, que é escolarizar, né, que é dar educação, né, que se ela não se propõe a dar uma educação de qualidade, ela se propõe apenas a fazer o básico, oferecer o que pode ser oferecido, né, como igual a todas as outras, ela perde o sentido, né, porque hoje a gente com essa nova mentalidade da sociedade, que já estamos conseguindo, né, observar um pouco, né, pelo menos aí de uma mudança, né, e a gente conseguir implementar essa humanização das relações, né, do trato das pessoas, principalmente com essa demanda da criança especial, né, da criança com deficiência, ela precisa dessa atividade especial dentro da escola, né, a gente está cada vez mais tendo que mostrar para a escola o seu verdadeiro papel, né? Que não é só simplesmente de formar profissionais capazes de passar num concurso, capazes de enfrentar sucesso. A gente tem muito isso hoje, né? Você vê cartazes, outdoors na rua, mostrando o seu futuro a um adolescente com aquele chapéu da toga de formatura. Né? E as pessoas têm essa visão que só isso é o que basta, né? Não, eu estou atrás disso, o resto eu não quero saber. Não é assim. A escola ela é um espaço muito maior do que isso. Né? A gente tem tratado aqui, tem falado sempre, né? O hino da escola aqui, onde eu estudei aqui na região, ele fala isso, né? Fala o nome da escola, Meu Segundo Lar. É onde a gente passa a segunda maior parte da nossa vida. Exatamente. Né? Aí, a primeira é em casa, por isso que a Constituição ela traz, né, que é o dever, papel não, ele fala com todas as letras, é dever da família, da sociedade e do Estado promover a proteção integral dos direitos com absoluta prioridade das crianças e dos adolescentes. Né? E a escola está deixando seu papel de lado, não está, não, Ana? Sim, e hoje já não cabe mais falar assim, eu não estou preparado. A gente ouve muito professor falar isso, mas isso é uma desculpa para não trazer a escolarização para o estudante com deficiência. Porque o que a gente precisa entender? Não é a deficiência, é o estudante, é o ser humano que está ali, né, tendo o direito de ter o seu acesso. E aí, quando o professor fala assim, eu não tenho formação para isso, ele está dizendo, olha, eu sou formado em matemática, sou formado em língua portuguesa, mas não sou capaz de ensinar. Porque a gente está falando de ensino quando esse estudante está dentro da escola. A gente não está, a legislação, nem a gente que defende a inclusão, não está falando sobre garantir cuidados médicos. Embora ele precise de alguns cuidados, né, alguns estudantes precisam, mas não é isso. É oferecer escolarização. É pegar aquilo que você domina, que é o seu conteúdo, que você estudou anos na faculdade e se formou, é pegar aquilo que é o seu domínio, a sua competência profissional e ser capaz de transferir ela para qualquer pessoa. Então, não é dizer que eu não sou capacitado para lidar com o estudante com deficiência, porque quando o professor diz isso, ele está querendo dizer assim, essa deficiência não me diz respeito, mas a gente não está falando apenas da deficiência. A deficiência é uma característica, como muitas outras que nós temos. O processo de escolarização, a inserção do estudante dentro da escola, quer dizer, esse estudante está ali para ser escolarizado. Aí, como essa escolarização vai acontecer, é aí que entra o papel da educação especial para dar as devidas adaptações para que ele tenha o acesso. Mas dizer que não está capacitado, que não foi formado para isso, primeiro que mostra o quanto esse profissional está desatualizado, porque o verdadeiro professor
ele deve se capacitar sempre, deve se atualizar sempre, buscar formação sempre, independente se o local de trabalho dele oferece ou não, é papel dele fazer isso. E outra, ele está mostrando que ele é que tem uma deficiência na sua formação, na sua capacidade de transferir conhecimento. No seu profissionalismo, né? Ele está deixando de ser, né, de atuar profissionalmente, né, com um profissionalismo que deveria lhe caber enquanto educador. Né? Até a Caroline tinha trazido aqui para a gente, né, essa indagação se é falta de capacitação dos profissionais ou se as escolas não investem. Eu acho que um pouco dos dois, né? Porque a escola, como a gente estava até falando sobre a questão de que, principalmente escola particular, ela tem essa visão capitalista por ser uma empresa, né? Ela dá essa valorização do capital, do valor, e ela, para receber o lucro, ela deixa determinadas situações, às vezes, né? A gente não vou ficar aqui generalizando e falando de uma a uma, porque eu não conheço todas, né? Mas a gente sabe, como eu já disse aqui na outra aula, que teve uma escola aqui da região que disse que precisou se passar por uma grande reforma de última hora, no início do ano, porque foi notificado pelo Ministério Público para poder fazer a colocação de piso tátil na escola. E a coordenadora comentou comigo, mas nós não temos alunos cegos, né, com deficiência visual. Eu falei, quase falei, mas era reunião de pais, né? Eu quase falei assim, mas e daí? Você precisa ter para você fazer a adequação da inclusão, da acessibilidade, você não vai ter nunca, porque você não é acessível, né? Você não vai ter, de repente, isso desculpa te falar, de repente isso já é até um bloqueio, fala assim, olha, eu não quero você aqui. Exatamente. É uma forma de dizer, olha, a gente não está preparado, tem uma escola aqui pertinho, vai para lá. Tem uma escola pública aqui que recebe, né? Eu escuto muito isso aqui também, né? Na Secretaria de Educação, a gente recebe muitos pais com esse tipo de argumento da escola. Olha, tem uma escola pública aqui que está totalmente adaptada, ela vai te ajudar melhor do que eu. Olha aqui, eu não tenho rampa, não tenho acessibilidade, não vou poder te receber. E a gente sabe que se a gente vai consultar aí as legislações referentes às adaptações dos ambientes públicos, dos espaços públicos, né, existe um prazo para que essa adaptação aconteça e eles já devem se adaptar, tendo ou não a demanda. Né? Então, não tem argumento mais, não tem mais justificativa. E uma coisa que eu acho muito importante, pelo menos aqui em Belo Horizonte, onde eu estou, o Ministério Público é muito atuante em relação a isso, e eu acho assim fantástico, porque eles já entenderam o que é necessário, tem, né, o setor que cuida mesmo do direito dentro da escola, e eles são bastante atuantes, compreendem bem o processo, e eles sabem o que eles vão argumentar e o que eles vão receber de contra-argumento, né? Então, e que não são justificativas para que a escola não receba o estudante. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de discussão, porque hoje já não cabe mais nem para a escola, nem para ninguém dizer que não está informado, porque a informação a gente tem. Né? O que a gente precisa ter é o que eu falo que é o principal hoje da educação especial inclusiva, são as barreiras atitudinais, que é o que? A minha atitude frente à dificuldade que eu vejo. Eu identifico uma dificuldade e falo, não tenho como resolver. Eu nem busco, nem procuro saber como fazer, né? Como essa escola aí que você relatou. Não, eu não tenho, então não vou fazer. Ou, por exemplo, eu tenho uma escola aqui, no ano passado eu fiz uma capacitação com uma equipe multiprofissional e eles me contaram que eles atendem uma escola particular e a escola, ela recebe, faz um excelente trabalho, que eles me contaram, mas a escola não permite que essa consultoria faça divulgação do trabalho que eles fazem, porque eles não querem se tornar referência. Então, é uma outra face do negócio que eu falo assim, gente, não tem cabimento, né? Tipo assim, senão todo mundo vai me ver como referência e vou atrair esses estudantes para cá e eu não quero. Olha só, gente. Então, né? E a nossa vice-presidente aqui da OAB também mencionou aqui pra gente o preconceito dos outros pais também. Nesse caso, tem um preconceito vindo de dentro da escola. Né? Próprios gestores da escola
né, estão trazendo essa dificuldade. Olha, eu vou me adaptar para os que eu já tenho, mas eu não quero que você avise que eu estou adaptada, tá? Porque eu não quero mais Exato. ninguém aqui quando esses acabarem, vão embora e tchau, não quero mais saber, né? É uma situação assim tão estranha. Eu vi uma palestra da semana retrasada, semana passada, com essas coisas, né? Eu tenho que estudar, óbvio, para poder estar aqui conversando, senão eu não consigo falar com vocês, porque não é a minha área de especialização, mas a gente tem que estar pelo menos um pouquinho informado do assunto. E eu vi uma, como é que se fala, uma professora, uma educadora, né, fazer uma pergunta para o palestrante, né? Ela começou falando assim, todas as palestras que a gente vai, todas as aulas, sempre se fala em direitos, direitos e mais direitos. E quando que a gente vai ouvir falar em deveres dessas crianças? Né? Aí você para pensar assim, né? Ele até ficou assim meio surpreso com o tipo de pergunta. Esse profissional, ele está intoxicado Uhum. com o trabalho dele, porque ele não está conseguindo enxergar que o trabalho dele é obrigação, sim, de defender a criança, de proteger a criança. Como é que ele quer saber dos deveres? Ele que tem que ensinar que aquela criança dentro da sala tem que ter essa postura assim, assado, né? E garantir aquilo ali dentro da criança. Ela quer se eximir da responsabilidade dos direitos com as crianças e incluir os deveres. Ela quer voltar lá para o Código do Menor, lá para Uhum. antes de 1988, para criar, né, as obrigatoriedades da criança, do que fazer. Eu achei bem assim, sabe? Me chocou Maldosa a aquele, pergunta, né? Eu me acho que chocou esse aquele tipo tipo de de pergunta pergunta. já revela o que o outro está pensando, né? Assim, Justamente. é, é lamentável a gente não ter esse tipo de pensamento, mas eu costumo falar assim para os professores que eu dou aula e tal, eu falo com eles, vamos lutar para que a gente seja cada vez mais a maioria, porque a gente também não pode ficar escondendo atrás de quem fala assim, mas eu não faço porque na minha escola os outros não fazem. Ah, porque os outros. Se é meu papel fazer, eu também tenho a minha responsabilidade. Eu tenho que ter a minha consciência limpa de que eu estou trabalhando em favor de cumprir aquilo que é meu coisa, que a gente não tem que perguntar assim, tá na lei? Eu não deveria perguntar, eu só deveria É, fazer, porque é com o certo, certeza. né? É o humano fazer. É justamente, né? Isso independe do que a lei diz, né? São crianças que estão sob a guarda e a responsabilidade dela dentro da escola, porque entrou para a escola, a responsabilidade é daquela administração, né? A gente estava Uhum. até falando essa semana que uma pessoa amiga entrou em contato perguntando para mim se eu sabia se a escola tem obrigação de permitir que os pais acompanhem, né, a criança na educação infantil. Aí eu mencionei, eu falei assim, olha, não lembro de ter visto isso na LDB, que eu acredito que Uhum. esteja alguma coisa na LDB. Procurei e não achei. Falei, a única coisa que eu achei foi que a escola tem obrigação, óbvio, né, de fazer as informações sobre a produtividade da criança, sobre os métodos pedagógicos, inclusive os pais têm dever, têm obrigação sim de saber, né? Isso é uma obrigação da escola de fazer essa informação, mas com que intuito, né, a gente tem de querer ir na escola acompanhar a criança lá dentro, né? Será que isso vai fazer bem? Realmente, a gente é Uhum. pai e mãe, a gente tem essa questão da superproteção, né? Mas será que isso vai fazer bem para a criança? Sim, e outra coisa que a gente tem que pensar é que a escola é um ambiente profissional, né? Então ali é o lugar de atuação dos profissionais formados para isso. A família, ela tem lá os seus direitos, seus deveres, e isso não inclui, né? Horas antes aqui da gente entrar, eu tinha achado aqui no ECA, lá no artigo 129, falando dos direitos, né, aos pais ou responsáveis, e olha o que que diz aqui, ó. Obrigação de encaminhar, não, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Então,
ele tem que acompanhar para ver se está havendo desenvolvimento, se não está, se está frequentando. Agora, o processo de escolarização, existe um profissional formado para isso e ele é que é responsável por isso. Né? E no caso, se há a necessidade de alguém para acompanhar esse estudante dentro da sala de aula, também tem profissionais formados para isso, que a escola, sendo pública, deve oferecer a esse estudante, deve contratar lá, né, mediante os critérios, e a escola particular tem que oferecer também, sem cobrar nada a mais da escola por isso, do estudante, né, da família por isso. Então, o estudante tem direito a isso, isso está lá na Lei Brasileira de Inclusão, isso está bem claro, não pode cobrar, e ainda há escolas que cobram, né, a presença desse profissional de acompanhamento, que a gente chama ou professor de apoio ou mediador, né? As escolas que ainda cobram e a família não entende que ela não deve ser cobrada a mais, ou o que acontece também, em muitos casos que eu já ouvi, é que esse profissional vai para a escola, é como se fosse assim, não, a família pediu e eu permiti que ela trouxesse o profissional de fora e eu passo para ele as instruções que são necessárias. E aí a gente vê aí mais uma vez, a escola já sabe qual é a sua responsabilidade, tira de si a responsabilidade, joga na família, porque percebe que a família quer resolver o problema e a escola não quer assumir isso, né? A gente sabe que os direitos do estudante, ele é inalienável, né? Então não tem como eu oferecer algo para ele sob uma condição, né? Então, por isso que lamentavelmente, as escolas, principalmente particulares, elas negam a matrícula porque não querem garantir esse profissional a mais, que muitas vezes que é o direito do estudante, mas ela fala, olha, eu não tenho. Mas não vai ter mesmo não, porque ele não fica lá esperando alguém chegar. Ele é contratado mediante a demanda, assim como na escola pública, né? Ele tem que ser incluído já na formação da equipe, né, de profissionais da escola. Isso não deve ser assim, eu tenho um aluno, vou contratar qualquer um aí que possa me dar apoio para colocar aqui, ou então não vou nem contratar, que é para falar justamente para poder falar que eu não quero, né? Então, como eu não posso dizer que eu não quero, eu vou dizer que eu não tenho. E mesmo que ele diga que não tem, o que não é requerido, se até aquele momento não tenha, mas se chegou o estudante, ele precisa contratar. E existem critérios para isso que a gente vê nos documentos nacionais que instituem as diretrizes, né, da educação especial. Então, ele precisa seguir esses critérios e não cobrar nada da família por isso. Né? Isso é muito importante. E como se garantir, então, Ana, como é que se garante, então, essa inclusão dentro das escolas? Como é que são realizadas essas medidas para se permitir que essas crianças tenham a devida educação de qualidade, o ensino, a alfabetização, a escolarização de uma forma adequada para elas? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse processo de escolarização ele tem que ser pensado de forma coletiva e colaborativa, né? Quando a gente pensa no processo todo, a gente sabe que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, contribuição de acordo com a sua competência. Então, a família, ela tem a responsabilidade de matricular, de garantir as informações necessárias, de entregar os laudos médicos se forem necessários, as informações, conectar a escola com algum profissional que esse estudante, por exemplo, tem fora da escola, porque isso pode contribuir para o desenvolvimento do aluno dentro da sala. Ter esse profissional dentro da escola, se esse estudante tem necessidade de adaptação nas atividades, se preocupar com o ambiente, né, com a arquitetura da escola, se ela é acessível para aquele estudante, ou se ela só garante que ele vai entrar na sala de aula e os outros espaços, sinto muito, mas a gente não conseguiu adaptar, então isso não pode acontecer. Diretor tem que estar muito bem instruído, muito bem entendido das legislações, ele precisa orientar, inclusive a secretária que faz a matrícula lá, e que às vezes, né, o diretor não está ali vendo, mas ele responde por isso, então ele precisa capacitar os seus profissionais para não recusar a matrícula,
que a recusa de matrícula, né, ela é crime. Então, é muito importante a gente pensar em toda essa estrutura como um trabalho que é coletivo e colaborativo. Eu preciso do coordenador pedagógico, ele precisa fazer essa interação entre os professores da sala de aula e o profissional que vai chegar ali para adaptar as atividades, que vai garantir o acesso para esse estudante. Então, todo mundo precisa ficar sabendo. Eu preciso da pessoa que faz a limpeza na escola, que faz a manutenção da escola, que faz a merenda. Por quê? Vamos supor que a gente tem um estudante cego na escola. O básico que a gente precisa saber é que as coisas todas têm que ficar no lugar sempre. Eu não posso varrer o pátio da escola e num dia a lixeira está num lugar, no outro dia em outro, porque se eu tiver um estudante cego na escola, ele vai tropeçar nessa lixeira porque ele já fez um mapeamento mental do trajeto que ele tem que passar. Então, a escola toda precisa estar capacitada, a escola toda precisa se informar. E aí a gente precisa entender que isso só vai começar a funcionar quando isso começar a ser inserido lá no projeto político-pedagógico da escola. Porque é ali que vai estar o regimento, onde vai estar... o regimento também tem que ter, né, essas informações da garantia da educação inclusiva, de oferecer, né, adaptação, formação para os profissionais dentro da escola. Então, assim, é um sistema todo que tem que funcionar. Não é só a matrícula e o aluno ali dentro da sala de aula. É um sistema muito mais completo que precisa funcionar e que a escola precisa entender desse funcionamento. E a escola, ela, como você bem falou, né, ela não é somente a sala de aula do aluno, né, ela tem todo um conjunto de setores que o aluno ele precisa também estar inseridos nesse local, né, banheiros, né, pátio, né, a própria cantina, né, o refeitório, né, em caso de escolas públicas ou de privadas que o possuam, secretaria, né, a sala de enfermagem, tudo tem que estar de uma forma que permita essa acessibilidade para todos. Né? E esse ponto que você falou da questão da troca de lugar, né, da cesta, eu achei fantástico, porque eu sou dessa vertente de que eu acho que a escola ela tem que ter uma capacitação especial voltada para vários aspectos, não só dos professores, como também da secretaria, como você bem falou, dos TIs que a gente chama, né? Os TIs da limpeza, os porteiros, os inspetores, principalmente, porque estão lidando ali diretamente com as crianças no pátio, nas horas mais atabalhoadas, que é recreio, né? E bota para a sala, e tira da sala, e bota para a secretaria, bota para a diretoria, faz não sei o quê, e fica em cima ali da garotada, né? E a gente sabe que essas regras realmente precisam ser de uma vez por todas entendida por todos, né? A Eliane Castilho Alves trouxe para a gente aqui uma pergunta, mas eu creio que você até já falou, porque no seu exemplo você falou sobre as duas formas de instituição. Ela pergunta para a gente aqui, esses requisitos, eles são tanto no privado como nas esferas públicas? Se é um ambiente que oferece escolarização, tem que ter essa garantia. Então, serve para público e privado, municipal, estadual, todos. O princípio, a regra é a mesma para todos, né? É uma legislação nacional. Então, ela inclui todos os estabelecimentos de ensino. Então, é para todo mundo. O que a gente acaba confundindo é porque a escola privada, né? Como a gente falou aqui de novo, né? Como por ser uma instituição privada, elas têm muito essa questão de que, né, do contrato, né, a formalização do contrato, ele depende também da vontade das duas partes. Aí eles partem do princípio de que eles não são, né, são empresas, então eles não têm a obrigatoriedade, entre aspas, né, de admitir se eles não têm a capacitação. Mas a gente aqui cai de novo naquela situação de que não tem porque não querem. Né? Eu continuo voltando para o princípio de que eu concordo com essa questão de que a escola precisa da capacitação profissional de todos, porque é da escola que a gente, inclusive, tem essa questão dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que a escola ela é obrigada a fazer denúncia de maus tratos, denúncia de verificação de abusos, seja de qual ordem for,
chamar a família, tem que fazer a verificação inicial, a próprios atos de indisciplina, né, tem que ser verificados o motivo, o porquê, para depois ser, né, dependendo do grau, né, do problema, para serem denunciados ao Conselho Tutelar. Mas, para chegar nesse ponto, essas pessoas precisam ter esse olhar, né, humanizado, de saber por que está acontecendo daquela forma, realmente conseguir identificar. Será que aquela criança está sendo agredida, agressiva? Ela não tem alguma coisa por trás, né? Sim. E não simplesmente falar como aquela educadora falou, né? E os deveres. Mas essa criança está sendo agressiva porque ela está sendo agredida dentro de casa e você está deixando de olhar para ela como uma criança vulnerável, né? E está permitindo, né, que se perpetue isso, porque ela não confia naquele profissional que olha para ela como uma criança que dá trabalho, né? A gente, numa palestra aqui também, teve várias vezes, né, os professores chegam assim com os alunos, já assim meio que carregando pelo braço, né, fala, você senta aqui, vai separando as pessoas, aí já chega para nossa cara, aí ela olha assim que a gente estava assim, né, no púlpito na frente, olhou assim para nossa cara, não, porque essas aqui são demais, eu tenho que separar, porque eu tenho que controlar. Já rotulou. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não perguntei nada, assim, sabe? Eu estranhei a atitude dela, e ela já vem rotulando as crianças, já vem falando, separando, que não sei o quê. Eu falei, caramba! Eu falei, olha só, né? Elas não conseguem controlar, não têm paciência para aquela situação, e, né, já vai falando assim, não, isso aqui, essas crianças são demais, não dá para... Eu falei, nossa, tá certo. Aí vamos falar de humanização para ela. Exatamente, a gente deixou que o caráter humano fique de fora da escola. A gente precisa entender o que essa pessoa que está do outro lado está sofrendo, está passando. Eu escuto muitos professores falando, mas esse estudante da educação especial, agora nesse período remoto, não está fazendo nada, não está fazendo o que eu pedi. Mas você conhece esse aluno? Você sabe qual é a realidade dele? O que ele está vivendo do outro lado? Você sabe se ele tem acesso? Você sabe se o local de estudo que ele tem é adequado? Você sabe qual é a vulnerabilidade dele lá no ambiente familiar? Né? E outra coisa, quando a gente está na escola e a gente vivencia essa situação, pensa bem, se a gente chega num lugar onde a gente não consegue se comunicar, não fala a nossa língua, a gente vai ficar totalmente apreensivo porque a gente quer se fazer entendido. E às vezes esse estudante chega ali, ninguém entende ele foi rotulado por conta de qualquer coisa ou de um comentário de alguém que já deixou ele bem rotulado. Então, quando esse estudante vai abrir a boca e o professor já está armado, porque a gente sabe quando a gente não é bem-vindo. Então, o estudante também sabe, esse aluno sabe quando alguém olha para ele com um olhar de desprezo, um professor mostra para ele que ele não é bem-quisto naquele lugar, então ele vai reagir de uma forma agressiva mesmo. Então, a gente precisa conhecer. Está faltando mais esse fator de individualidade, de conhecer, de singularidade. Né? Na educação especial, a gente fala muito disso, de ouvir mais, de olhar para o outro, de ter mais empatia. Será que você seria capaz de viver a vida que esse estudante vive? Então, vamos nos colocar um pouco no lugar dele, né? Esse momento que a gente está vivendo de tanta... a gente sabe, né, de tanta situação vulnerável que os estudantes estão vivendo dentro de casa por conta do confinamento. Então, assim, a gente precisa ser mais humano e olhar para o outro mais. É verdade, né, Ana? Se a gente já está se sentindo incomodado, né, imagina essas crianças, né? Tem muitas crianças aí que, né, como o próprio autismo, né, que tem certas resistências a sons, a toques, né, tem a sensibilidade mais aflorada, e a gente tendo essa necessidade do uso de máscara. A gente até mencionou isso na live anterior, né, sobre a questão do uso de máscara. A outra advogada também mencionou que não é obrigatório para o autista, né, por conta justamente dessa questão da parte sensorial dele. Né, e eu, né, como já falei assim, para você também, falo aqui também nas outras lives, essa questão de que eu tenho entendimento de que a escola,
ela tem que ter o olhar desde o primeiro dia que a pessoa chega ali para conhecer a escola, né? Você tem que ter aquela pessoa que recebe, que veja o por trás daquela situação, né? Por que está vindo até aqui, por que escolheu a minha escola para conhecer, para saber o que eu posso fazer por ela, né? E isso pode evitar tantas coisas e pode trazer tantas coisas boas, tanto para a criança quanto para a escola, tanto aprendizado para a família, né? E também falando sobre essa questão da proteção da criança dentro da escola, um ponto que a gente já tocou aqui em outras lives também é a questão da própria alienação parental, né? Porque a gente sabe que, mais uma vez falando aqui, que a escola, principalmente a particular, né, ela tem essa questão do contratante, né, do responsável financeiro, responsável pedagógico, e muitas vezes o responsável financeiro vai lá, faz o contrato, se marca como responsável pedagógico e o outro genitor fica alheio às informações. E uma das coisas que a lei da alienação parental traz é que não pode esconder informações peculiares da criança ao outro genitor. E nesse momento, né, sem que a outra parte participe desse procedimento, e você bem falou, né, ele tem que acompanhar, é obrigação do pai, está no ECA, do pai e da mãe, né, falando do pai no sentido genitor, né, acompanhar o rendimento escolar da criança, se ela está indo para a escola, como é que está fazendo as coisas. Então, como que ela vai acompanhar se a escola não permite? Porque ela está dando, né, aquela característica de empresa, de contrato, né? É uma coisa, eu acho isso bastante delicado, e eu acho isso complicado, né? Que gostaria, assim, de poder fazer capacitação das escolas, de que elas tivessem esse olhar diferente, né? Porque quem sofre é a criança. Exatamente. Isso reflete na criança. Toda essa falha, essa deficiência na oferta dos atendimentos e a deficiência na comunicação, tudo isso reflete no estudante, né? Que quem que é o que vai receber o produto disso, né? Então a gente precisa repensar, conversar e mudar as formas de trabalho e trazer isso para um entendimento maior, então, tanto dentro quanto fora, buscar os pais como parceiros, essa questão, né, dos pais, de outros pais reclamarem do estudante com deficiência também, é um problema muito grande. Isso aí dá uma outra live para discutir somente sobre isso, porque a gente tem muita intolerância que parte dos pais também, né, da família de outros estudantes, né, que pensam somente em si, no seu próprio benefício e esquecem, né, do benefício como sociedade. Mas eu acho até assim, Ana, a gente até mencionou isso na outra live. Eu, enquanto mãe de uma criança saudável que não tenha deficiência, né, eu estou sendo, entre aspas, impedido do meu filho conviver com uma criança e conseguir conviver e aprender a conviver com as diferenças, né? Ele não tem esse convívio social com uma criança que tenha deficiência. Como é que ele vai lidar com isso, né? Então, assim, a gente até tira da possibilidade das próprias crianças, porque a gente sabe que as crianças não são preconceituosas, as crianças são puras, a gente que incute nela todos os nossos preconceitos, elas aprendem conosco, com o que a gente reverbera para ela, né? Então, assim, se a criança ela aprende desde cedo, né, a ter esse tipo de convívio, a ter esse tipo de relação e achar isso normal, porque é normal e deveria ser, ela ter inserida no convívio social dela todas as pessoas, porque são pessoas, né? Olha que a gente vai gerar na próxima geração. Né? Exatamente. Pessoas melhores, que vão saber lidar, que não vão ter tolerâncias, vão ser pais que vão achar ótimo que os filhos vão conviver com ele, porque eles conviveram. Né? Não serão pais intolerantes que vão dizer: eu não quero essa criança na escola porque vai atrapalhar o rendimento escolar do meu filho. Não é verdade? Assim, eu tenho um ideal muito ousado, que é que a educação ela vai transformar a sociedade. A partir do momento que a gente tiver esse entendimento, que a gente difundir isso
para todos, porque a escola ela é uma pequena amostra da sociedade. Então, se eu tenho esse entendimento e eu faço isso valer, a gente vai conseguir transformar não só a escola, mas a sociedade como um todo, né? Com certeza, né? E a gente trouxe aqui também, deixa eu ver o que eu tirei aqui, que eu estava olhar outra coisa. Os planejamentos das práticas pedagógicas, né? Para a gente poder fazer essa proteção e essa integração de uma forma mais adequada, né, Ana? Então, traz para a gente aí o que a gente pode perceber, né, nas escolas desse planejamento. Hoje a gente tem que entender que quando a gente fala de inclusão, a gente tem aí um decreto que foi anulado e que ele trazia aí características que eram retrocessos de uma lei bem antiga, bem excludente. E eu vejo, assim, uma divisão, isso trouxe uma divisão muito grande, muito mais acentuada, porque as pessoas começaram a querer propagar o que esse decreto não traz de benefício, mas que elas consideravam que eram importantes. Então, a gente precisa entender, quando a gente fala de planejar práticas pedagógicas, é garantir acesso ao estudante com deficiência ao mesmo currículo. Só que, como eu vou fazer isso, cabe às formações, aos formadores educacionais, dar condições para que esses professores façam as adaptações necessárias, providenciem tudo que é necessário para esse estudante ter acesso. Então, não é eu dar para... se eu tenho um estudante com... seja qual for a deficiência, né? Sem rótulo, ele tem uma deficiência e ele está matriculado no 3º ano do ensino fundamental, ele tem que receber o currículo escolar deste ano que ele está matriculado. Eu não tenho que olhar para ele e falar assim, esse menino tem a idade mental de 6 anos, eu vou oferecer para ele o currículo lá do 1º ano. Não, ele está matriculado no 3º, e é meu papel, enquanto educador, adaptar a linguagem dele, a capacidade dele de compreensão naquele momento, de acordo com o que está sendo trabalhado com toda a turma. Né? Eu brinco que a gente não pode, enquanto toda a turma está fazendo uma atividade de matemática, eu não posso dar bolinha de algodão para o estudante colar na ovelhinha. A atividade tem que ser a mesma. O papel do educador, de quem trabalha na educação especial, é trazer as devidas adaptações para que esse aluno faça as mesmas atividades. Por isso que precisa da parceria de todo mundo, precisa da contribuição de cada um dentro das suas competências para que isso funcione de verdade. Se ninguém se isentar do seu papel, a inclusão vai acontecer de uma forma muito mais fácil. E outra coisa, Angélica, sabe, que em relação a isso, que é importante a gente deixar claro, é que quando a gente fala de ambiente escolar, a gente está falando do pedagógico, de currículo escolar, a gente não está falando de tratamento médico. E eu vejo muito essa confusão de falar assim, mas ele está na escola e tem determinada dificuldade. Então, vamos buscar o profissional que atende ele nessa área, lá na área médica, e vamos buscar com ele recursos. Não sou eu, a escola não tem que dar conta de tudo. Ela precisa de quê? De parceria, de redes de apoio. E a Lei Brasileira de Inclusão fala disso, de todas as redes que tem que ter essa oferta de apoio. E, né, e ela até, lá eles finalizam falando, inclusive o Ministério Público, né? Que o Ministério Público ele vai intervir se ele for provocado, né? O que é a última instância, mas todos têm que fazer o seu papel, e isso está bem descrito na legislação. É verdade, né? E a gente tem que sempre lembrar que a Constituição garante o direito à educação a todos, né? As crianças, como a gente vai lembrar que, mais uma vez, né? O texto do artigo 227 fala que é dever de todos e que devemos garantir com absoluta prioridade, né? Então, e a gente só consegue, né, formar, né, um mundo melhor através da educação. Esse é o primeiro passo, né? A gente tem que tratar da educação das crianças para que elas possam crescer como indivíduos melhores, né? E aí sim ela dar, né, essa perpetuação aí
da moralidade, né, dos valores que ela recebeu, né, como que uma criança com deficiência que consegue, né, ter uma vida normal, ela vai ter uma construção de valores se ela na escola ela não consegue ser recebida da forma adequada, né, que garanta a ela, né, o seu direito à sua cidadania, a dignidade enquanto pessoa humana, né, é bem complicado isso, né? E a gente vê isso muito, né, com a questão dos bullying, né, que a gente também não pode deixar de mencionar, porque são públicos bastante característicos de serem alvos desse tipo de prática, né, bem desagradável, né, e às vezes, muitas vezes, as escolas não conseguem ter esse controle, né, hoje em dia, com essa questão de tudo isso de falar que é mimimi, que deixa para lá, frescura. Na minha época, todo mundo tinha apelido. Na minha época, sabe? As pessoas não conseguem entender que a época é outra realmente. Então, não é mais a sua época. Na sua época, era normal desrespeitar, era normal ter, né, você tratar os outros com falta de respeito. Infelizmente, hoje em dia, a gente está desconstruindo né, a isso, gente não está mais na época. Nessa época que as pessoas dizem, né? Nós estamos em outra época, então a sua época passou, né? Foi, graças a Deus, né? Porque tinha época que era permitido aos professores a palmatória, né? E tem muita gente que a gente ainda escuta dizendo, né, que deveria ser permitido, né? Porque, né, era melhor, tinha disciplina. Não tinha disciplina, tinha medo, né, Ana? Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente precisa voltar para os princípios mais voltados para o humano mesmo, né? Como que eu quero fazer com que meu filho respeite as pessoas e a autoridade se eu não respeito a autoridade das outras pessoas, né? Eu posso não concordar com a sua posição política, com o que você fala, mas eu tenho que te respeitar enquanto ser humano. Então, quando isso começa a haver uma confusão em relação, né, até que a gente começou a falar no começo de liberdade de expressão, tinha uma professora que falava assim, é muito diferente liberdade de libertinagem. Então, assim, entender que nem tudo convém falar, porque eu tenho que ter cuidado com o que sai da minha boca, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque eu não posso... quando esse decreto saiu, isso ficou muito evidente, porque eu falava assim, gente, as pessoas estão discutindo a inclusão, desrespeitando o outro. Porque você pode ter um posicionamento totalmente diferente do meu em relação à inclusão, e eu preciso te respeitar na sua posição. Você pode ser alguém que vai defender que não, o estudante tem que estar lá numa escola especial, segregada e tal. Você pode ver um maior benefício nisso, mas eu não tenho o direito de te desrespeitar por conta disso, né? Então a gente precisa... E a vontade dele, da família dele, né? Isso deve ser respeitada. Você não pode criar uma lei que te obrigue a você não ter a escolha do acesso à educação. Né? O que eu preciso fazer é te respeitar e te mostrar que talvez o caminho que você está pensando não é o mais adequado. Agora, partir por desrespeito, eu mostro para os meus filhos, eu mostro para as pessoas que estão... se eu sou um professor, um educador, eu mostro que eu também não mereço respeito, porque se eu faço isso, eu também posso receber isso, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões aí, porque isso faz parte da inclusão. É verdade. Então, Ana, nosso tempo está se acabando. A gente só tem mais alguns minutos antes que o Instagram derrube a nossa live. Eu quero te agradecer imensamente. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem seu horário também. A gente não pode ultrapassar aí por conta da sua jornada. Tá? Seja sempre bem-vinda. Você já faz parte para mim aqui. Sempre que você tiver disponibilidade, puder aceitar, vai ser maravilhoso. Porque eu estou adorando o seu trabalho, eu tenho acompanhado algumas discussões lá da sua jornada, lá pelo YouTube, eu entrei ontem aqui pelo Instagram, e você estava falando para ir para lá, e te agradeço imensamente por mais essa disponibilidade, por mais esses esclarecimentos, tá? Muito obrigada aí. É um prazer, obrigada a todos aí que acompanharam, parabéns aí pelo trabalho, né? O seu trabalho é extremamente relevante, para trazer esse conhecimento, né, que você tenha sucesso aí, possa alcançar seus objetivos aí com o seu projeto aí da OAB Vai à Escola. Muito obrigada.
e vamos juntos, né? Porque o ideal aqui é a gente conseguir trazer pessoas como você, outras pessoas que estiveram aqui, que já participaram conosco, que eu vi várias pessoas, a Carol, a Ana, a Ellen, a doutora Patrícia, né? Várias pessoas que já estiveram conosco aqui também na Legal. nossa live. Muito obrigada, Ana. Fica com Deus, Obrigada a gente. você. Um grande Um abraço. beijo, até a Um abraço a próxima. todos. A próxima nós Tchau, vamos tchau. falar sobre a implementação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, nas escolas, com o fim da proteção da criança e do adolescente. Então não perca, porque a gente vai trazer um profissional bom aqui para a gente falar sobre a LGPD. Um abraço e até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.